Olá pessoal, um bom dia a todos. Hoje nós estamos trazendo aqui uma aula para o nosso quadro tema proposto, uma questão do Enem que ela ficou muito notória por utilizar algumas frases de canções do Caetano e uma repórter do Correio solicitou a ele a interpretação e pediu que ele dissesse qual a resposta correta, né? Então, fiquei curioso e analisei aqui essa questão, sem querer dizer se Caetano errou, se Caetano acertou. Não é essa a questão aqui, tá? É só para mostrar que as questões do Enem, como questões de concurso de modo geral, elas são cheias de pegadinhas, de ambiguidade, e que essas mesmas questões ela pode ser interpretativas do ponto de vista da pessoa que está respondendo, como também da pessoa que elaborou a questão. Porque essas questões de concurso, elas são formadas por uma banca, então um grupo de professores daquela matéria em questão, eles se reúnem, elaboram as questões e aquelas questões passam de professor para professor para saber como eles responderiam às questões. E ali chega-se a um consenso, né? Então, muitas das vezes, existe uma lógica e essa lógica ela não é levada em questão. Existe uma interpretativa que o ponto de vista do aluno ele não é levado em conta, mas sim a pessoa que elaborou a questão e as pessoas que responderam a questão dentro daquela banca. Então, por isso que muitas vezes em concursos públicos existem processos levantados pelos próprios alunos por não concordar com o gabarito que foi divulgado, né? Então vamos lá, a gente vai acompanhar essa questão com o vídeo, assistam o vídeo, acompanhem a leitura e ao final nós vamos para as questões. Caiu no Enem, aí o pessoal tá te marcando. No Enem. Esse ano. Te marcando, querendo saber qual seria a resposta. Vixe. Sempre passo nervoso quando leio minha crônica neste jornal e percebo que escapuliu a palavra coisa em alguma frase. Acontece que coisa está entre as coisas mais deliciosas do mundo. O primeiro banho da minha filha foi embalado pela minha voz dizendo ao fundo: cuidado, ela ainda é uma coisinha tão pequena. Viu só que amor? Nunca vi coisa assim. O amor que não dá conta da explicação é a coisa em seu esplendor e excelência. Alguma coisa acontece no meu coração. É a frase mais bonita que alguém já disse sobre São Paulo. Quando Caetano, citado aqui pela terceira vez para defender a dimensão poética da coisa, diz coisa linda, nós sabemos que nenhuma palavra definiria de forma mais profunda e literária o quão bela e amada uma coisa pode ser. Coisar é verbo de quem está com pressa ou tem lapsos de memória. É para quando mexe qualquer coisa dentro doida. E que coisa magnífica poder se expressar tal qual Caetano Veloso. Agora chega, porque esse papo já tá qualquer coisa. Eu já tô pra lá de Marrakech. Tati Bernardi. É ótimo. Que maravilha. A. Intertextualidade, marcada pela citação de versos de letras de canções. B. Metalinguagem, marcada pela referência escrita de crônicas pela autora. C. Reiteração, marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos. D. Conexão, marcada pela presença dos conectores lógicos quando e porquê entre orações. E. Pronominalização, marcada pela retomada de minha filha e um namorado ruim pelos pronomes ela e lo. Para mim, a intertextualidade é A, marcada pela citação de versos de letras de canções. A. Então, pessoal, foi uma questão de múltipla escolha e a letra A ela diz o seguinte: intertextualidade, marcada pela citação de versos e letra de canções. A letra B, metalinguagem, marcada pela referência escrita de crônicas pela autora. Letra C, reiteração,
marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos. Conexão, marcada pela presença de conectores lógicos, quando e porquê entre as orações. E pronominalização, marcada pela retomada de minha filha e um namorado ruim pelos pronomes ela e lo. Então, para responder essa questão, que é uma questão de gramática, nós primeiro vamos ter que entender o que é intertextualidade, metalinguagem, reiteração, conexão, pronominalização. Vamos começar por intertextualidade. Então, pessoal, intertextualidade é o fenômeno linguístico e literário em que um texto faz referência a outro texto, direto ou indiretamente. Essa relação entre textos pode ser feita de várias maneiras, como por meio de citações, alusões, parafrases, ou até mesmo pela retomada de ideias, estilos e temas. Em outras palavras, um texto com intertextualidade dialoga com outros, criando uma conexão de significados, enriquece a compreensão e a interpretação de ambos. Então, dentro de intertextualidade, nós temos a citação, a paródia, a parafrase, a alusão, né? Então, de cara, nós observamos que a letra A é uma resposta possível, mas vamos analisar as outras. Metalinguagem. Metalinguagem é o uso da linguagem para falar sobre a própria linguagem. Em outras palavras, é quando um texto, discurso ou qualquer forma de expressão se refere a si mesma, às suas próprias características, funções ou estruturas. Esses recursos é muito comum em literatura, cinema, artes visuais e até mesmo em conversas cotidianas, pois permite que o autor ou falante explique, analise, reflita sobre o processo de criação ou sobre o funcionamento da comunicação. Isso aí seriam os make-offs, né? Então, em literatura, quando um poema fala sobre o ato de escrever poesia, em cinema, quando um filme faz referência ao próprio processo de filmagem, em gramática, quando usamos termos da gramática como substantivos, verbos, para descrever o funcionamento da língua. Então, essa daqui a gente já pode eliminar, que não tem nada a ver, tá? A letra C é reiteração, que é a repetição de palavras, expressões ou ideias em um texto ou discurso com o objetivo de enfatizar uma mensagem, esclarecer um ponto ou reforçar uma emoção. Esse discurso pode ser usado para destaque e garantir que a ideia principal fique clara para o leitor ou o ouvinte, né? Então, existem diferentes formas de fazer essa reiteração dentro da gramática, que seria a repetição. Observe que ela repete coisas insistentemente. A parafrase, quando a mesma ideia é expressa de maneira diferente ao longo do texto. Sinônimos, anáfora, que é a repetição em palavras ou expressões no início de uma frase ou versos consecutivos. Então, pela lógica, essa daqui seria a resposta correta. Mas aí a dúvida do vídeo é que Caetano responde a letra A. Caetano responde a letra A por uma questão de lógica do próprio Caetano, né? Caetano é um poeta, Caetano é um compositor, então ele não tem familiaridade com questões de Enem, apesar de ser uma pessoa extremamente inteligentíssima, né? Então ele respondeu por uma lógica que lhe cabe, tá? A letra D, que seria conexão, no contexto da comunicação e da linguagem, refere-se ao vínculo ou relação entre ideias, frases, parágrafos, até mesmo textos inteiros, de forma que eles façam sentido e transmitam uma mensagem clara e coesa. E essa conexão entre partes do texto é essencial para que o leitor ou ouvinte compreenda a sequência lógica do pensamento e suas informações, né?
Então, essa conexão é feita por cognitivos, que seriam mas, portanto, porque, além disso, coerção lexical, que é o uso de sinônimos, pronomes, expressões que se referem a ideias já apresentadas, evitando repetições desnecessárias e mantendo fluidez ao texto, como, por exemplo, João comprou um carro, ele está muito feliz com a aquisição. Então, aquisição substitui o substantivo carro. Coesão sequencial, que é a organização das ideias de maneira lógica, geralmente seguindo uma sequência temporal, causal, de relevância ou de argumentação, né? Por exemplo, primeiro organizou o evento, em seguida cuidou da divulgação, por fim tudo estava pronto. Então isso aí é um exemplo de coesão sequencial, ele dita uma sequência. Então já podemos eliminar a letra D também, que não tem nada a ver com a crônica. E pronominalização, que é o uso de pronomes para substituir nomes, substantivos, né? Ou expressões já mencionadas anteriormente no texto ou em discursos. Esse recurso ajuda a evitar repetições e contribui para a coesão textual, ou seja, para a conexão entre as partes do texto, facilitando a leitura e a compreensão. E usando a pronominalização, o autor mantém a clareza e o fluxo do texto sem precisar repetir os mesmos termos constantemente. Os pronomes mais comuns usados na pronominalização são os pronomes pessoais, os possessivos, os demonstrativos e os relativos, né? Então, dadas as explicações, você já deve ter aí uma noção, se você tivesse respondendo o Enem, você já teria uma noção de qual seria a alternativa correta. Mas aí agora vamos ver aqui a análise, né? Essa crônica, ela utiliza a palavra coisa para mostrar como uma expressão comum e vaga pode ser poderosa e expressiva na mesma língua, especialmente em contextos emocionais ou poéticos. A autora brinca com o uso repetido dessa palavra, mostrando seu valor afetivo e simbólico, seja para falar do amor, deslumbramento ou falta de palavras. Ela também se refere a outra forma, como coisa, ela se adapta a várias situações, como nos exemplos da música de Caetano, onde coisa assume um tom lírico e profundo. Então, é uma crônica ela cheia de lirismo, cheio de afeto, cheio de saudosismo, né? Então, dentro do que a gente analisou, a intertextualidade, marcada pela citação de versos e letras de canções, que foi a resposta do Caetano, ela está correta. A crônica faz referência direta à música do Caetano, né? Com a citação de Coisa Linda. Isso caracteriza a intertextualização, pois há um diálogo com outros textos, que seria a música do próprio autor, a música do Caetano, para enriquecer o significado da palavra coisa. A metalinguagem, marcada pela referência à escrita de crônicas pela autora, ela não é o caso aqui. Embora a autora ela use a linguagem para falar sobre a palavra coisa, não há uma reflexão explícita sobre a própria crônica como um texto ou sobre o processo de escrita em si, como ocorre numa metalinguagem, né? A reiteração que ela é marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos. É também uma outra questão que ela está correta, a letra C. A palavra coisa é repetida várias vezes ao longo da crônica, com variações de coisinha e coisar, o que caracteriza uma reiteração. Conexão marcada pela presença dos cognitores lógicos quando, porque, entre orações. Ela é uma alternativa parcialmente correta, mas não é o principal recurso na crônica. Embora esses conectores eles apareçam na crônica em questão, ela não foca na conexão entre as ideias, mas sim em outros recursos, como a repetição e a própria intertextualidade, tá? Então, seria uma alternativa parcial. E, por último, a pronominalização, marcada pela retomada da minha filha ou um namorado ruim pelos pronomes ela e lo. Essa daqui ela não é correta, logo de cara, né? A crônica não faz uso da pronominalização de forma destacada para as expressões.
E a palavra coisa é que se repete. Não há a substituição por pronomes de forma marcante. Tá, professor? Então, nós temos aqui duas alternativas ditas por correta e uma que ela é parcial. Qual assinalar? Então, a parcialidade ela não é levada em conta, então essa a gente elimina. E aí nós temos a letra A e a letra C. O mais adequado seria a letra C. Por quê? Porque marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos, tá? Por que essa seria a mais adequada? Porque a letra A é uma lógica própria de quem escreveu o texto. Por isso que Caetano ele foi explícito. É a letra A, porque é uma lógica dele. Então, se o Enem, se qualquer outro concurso não leva em questão a lógica própria de quem está respondendo, então essa daí é uma armadilha. Então, o mais adequado é responder uma questão que ela seria de julgamento comum, né? Então, letra C seria o mais adequado.